Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, 9 de novembro, né? E vamos dar continuidade ao nosso deverzinho de ciências, combinado? Hoje nós iremos falar sobre parte das plantas, tudo bem? Iremos utilizar o nosso livrinho da página 110 até a página 118, tá bom? Anotem tudinho no caderno, hein? Faça o cabeçalho para não ficar perdido, tá bom? Vamos lá? Siga em frente. Parte das plantas. Os seres humanos e outros animais apresentam diversos órgãos, como coração, pulmões, boca e pele. As plantas também são compostas por órgãos: as raízes, as folhas, o tronco e os galhos, as flores e os frutos são órgãos das plantas. As sementes são as descendentes das plantas. Raiz. As raízes têm várias funções. Elas fixam a planta no ambiente e absorvem a água e nutrientes que ajudarão a planta a crescer. A maioria das raízes ficam embaixo da terra, mas algumas podem ser aquáticas ou ser vistas fora da terra. Número 1. Observe as imagens e registre onde estão as raízes das plantas mostradas. Então, a primeira nós temos aí, né? Pelo lado de fora, que dá pra gente ser vista, né? E a outra, as raízes estão submersas, né? Então, uma está sobre o solo e a outra está submersa, embaixo da aguinha, né? Agora vamos falar sobre o caule. O caule é o órgão da planta que sustenta folhas, flores e frutos. Ele é o responsável por levar até as folhas a água e os nutrientes que a raiz absorve. Também leva até as outras partes da planta, o alimento que a folha produz. Existem caules de diversos tipos e tamanhos. Há caules que ficam por cima da terra, caules que ficam por baixo da terra e caules que ficam submersos. A batata é um exemplo de caule que cresce embaixo da terra. Guarda as substâncias nutritivas para a planta. Aí nós temos duas fotos, tá vendo? A primeira são as árvores mais altas do mundo e tem o caule imenso sobre a terra. E a outra é uma vitória régia, que tem o caule submerso, né? O caulezinho lá na água. Agora você vai recortar ou desenhar ou colar da onde você quiser, da internet, da revista, do jornal, tá? Imagens de caules de plantas e vai fixar eles aqui, ó, nesse quadradinho aí, combinado? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as folhas. As folhas são responsáveis por absorver a luz do sol. As plantas usam essa luz para produzir o alimento necessário à sua sobrevivência. Além disso, as folhas também absorvem gases do ambiente, como o gás carbônico, e perdem água por meio da transpiração. Aplicando a ciência. Quanto maior o tamanho da folha, mais água ela perde por meio da transpiração. Em solos secos, não é vantajoso que a planta perca muita água, pois pode não existir água suficiente no solo para repor a água perdida na transpiração. 1. Com base nas imagens das folhas, qual planta deve viver em ambiente mais úmido? Qual deve se viver em ambiente mais seco? Então, você vai ver aí, ó, temos a bananeira e o pinheiro, tá? Então, você vai responder aí para a tia Débora. Qual é o que deve viver em ambiente mais úmido e com ambiente mais seco? Combinado? Aí você vai escrever embaixo nessas linhas, tá? Pode se escrever do seu jeitinho mesmo. Aí tá assim, ó. A maioria das folhas é verde. Isso ocorre porque a substância que dá a cor verde às folhas é responsável por absorver a luz do sol. Geralmente, plantas que vivem em ambientes com pouca luz têm folhas de tom mais escuro. Já as plantas que vivem em locais bem iluminados têm as folhas de tons mais claros. Temos aí o número 2 assim, ó. Com base nas imagens, qual planta deve viver em ambiente com pouca luz? Qual delas vive em ambiente bem iluminado?
Justifique sua resposta. Então, temos lá o antúrio e um carpete dourado. Então, você vai ver aí a diferença, né? O antúrio tem a folha mais verde escura e o carpete dourado tem uma folha mais clara. Então, você vai justificar aí para a tia Débora também, porque um tem a folha mais escura e o outro a folha mais clara, tá bom? Flor. As flores são responsáveis pela produção. Olha o que é a produção. A ação de produzir descendentes, filhotes, plantas. Combinado? Nelas estão contidas as partes femininas ou masculinas capazes de unir-se para produzir sementes, as quais germinam e geram novas plantas. As pétalas atraem animais que, ao tocarem as flores, acabam colhendo o pólen, parte masculina, e carregando até a parte feminina de outra flor. A união das partes feminina e masculina possibilita a reprodução. Aí nós temos aqui uma imagem, né, da pétala vermelha, a parte feminina e a parte masculina que produz o pólen. Tá vendo lá? Que parece até um grãozinho de feijão, né? Aquele feijão marronzinho. Então, tá assim, ó, saiba mais. O processo de levar o pólen de um lugar para o outro chama-se polinização. Além de insetos como abelhas e borboletas, animais como morcegos e beija-flores também são atraídos pelas flores e, assim, transportam o pólen e auxiliam na reprodução da planta. Formação do fruto. Quando ocorre a polinização, ou seja, a união das partes masculina e feminina das flores, a parte feminina da flor cresce e transforma-se em fruto. No interior desse fruto, formam-se as sementes. Tá vendo lá? A primeira lá é a flor do tomateiro. Depois nós temos lá o tomate, né? Depois da polinizada. Depois que ele virou o fruto, né? E dentro dele tem as sementinhas. A semente apresenta uma planta em formação. O fruto protege a semente. Para que as sementes se espalhem, os frutos ajudam a dispersá-la. Assim, as plantas podem germinar em lugares diferentes. Muitos animais, ao consumir o fruto, evacuam as sementes com as fezes. Isso auxilia na dispersão. Também há sementes que são dispersas pelo vento. Ou seja, um exemplo, nós vamos lá, tem o tomate. Aí o animal vai lá, come o tomate, faz o cocôzinho, né? E lá vai sair a semente, aonde ele ficar, vai germinar, né? Vai crescer outro pezinho de tomate. Ou se a fruta cair no chão, né? E se espalhar também. Semente do feijão ao feijoeiro. As sementes dão origem a novas plantas. Dentro das sementes há um embrião, uma planta em formação que ainda não apresenta nenhum órgão. Ao germinar, esse embrião cresce e se transformará em uma nova planta. Enquanto não apresenta folhas, o embrião retira da semente o alimento de que precisa para crescer e se desenvolver. Tá vendo lá? Ó, primeiro ele é só uma sementinha, aí ele foi germinando e já estava virando uma plantinha, tá vendo lá? Qual é a primeira parte da planta a se desenvolver? Por que você acha que isso acontece? Nomeie e indique uma função para cada uma das partes do feijoeiro. Na última fase de crescimento, mostrada na sequência da foto acima. Então, aqui você vai nomear, tá? Nomear 1, 2, 3, 4, 5, tá? Que é a parte do crescimento. Hora de organizar. Desenhe nesse espaço o desenvolvimento de uma semente de feijão até um feijoeiro e nomeie cada parte da planta. A mesma coisa você vai fazer lá em cima. Primeiro vai ter a sementinha, vai germinar, depois vai ter a parte das plantas, combinado? Que é o caule, a folha, as flores, os frutos. Explique como ocorreu a formação desse semente de feijão, desde sua origem nas flores dos feijoeiros.
Um passo a mais. Recorte as partes da planta do encarte 2 e cole nesta imagem nomeadas. Então, lá na página, no encarte 2 da página 165, 165, você vai recortar lá e vai colar aqui, tá bom? O caule, folha, frutos, semente, tá bom? Tudo aqui direitinho. E hoje... Hoje nós temos as respostas pessoais, tá? Então, preste bastante atenção e faça com carinho. Um super beijo e até a próxima aulinha, tá bom? Vamos manter tudo em dia, tá? Tchau, tchau!